E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui de Assembly de Super Nintendo com Mega Drive. Hoje aqui eu vou começar a entrar nas instruções, né? Então hoje aqui eu vou falar sobre a instrução Move, que acredito que seja a mais usada em Assembly. Entre todas as CPUs aí, a família de instruções Move são as mais utilizadas, porque todo momento a gente está movendo dados de um lugar para outro. Então a Move serve para isso. Vou explicar no vídeo de hoje, né? Então eu fiz um código aqui que a gente vai rodar lá no debugger do Mega Drive. Esse vídeo aqui vai ser sobre o Mega Drive, né, o Move no Mega Drive. Aí no próximo vídeo eu vou fazer essa família de instruções no Super Nintendo. A gente vai ver que lá é bem diferente essa questão de Move. No fundo é a mesma coisa, só que lá no Super Nintendo, como a CPU é bem diferente, lá a instrução Move é quebrada em várias outras instruções. Mas aqui no Mega Drive, né, no 68000 da Motorola, o Move ele serve para fazer o que lá no Super Nintendo várias outras instruções fazem, né? Então o Move aqui tem vários papéis aí na hora que a gente for programar. Eu vou mostrar aqui como que funciona essa instrução, como que a gente codifica com ela, né? Mas não vou mostrar todas as possibilidades, as opções que a gente tem disponível, porque eu vou falar sobre isso em outros vídeos futuros, porque senão vai ficar muita coisa nesse vídeo, né? E esses conceitos aqui de assembly, de hardware, aqui das coisas do console, tudo meio que se entrelaçam, né? Então não dá pra falar uma coisa de forma isolada. Eu vou falar da instrução Move, mas vou ter que falar de outras coisas que eu vou, em vídeos futuros, explicar melhor. E, né, em modos de endereçamento, todas as formas possíveis que a gente tem de montar a instrução, eu vou falar em vídeos futuros, né? Cada possibilidade ali, mas hoje aqui vai ser uma pincelada por cima aí, focando como que essa instrução funciona e para que serve, né? Então aqui ó, no Mega Drive, a família de instruções Move basicamente tem essas instruções aqui ó. A gente tem o Move em si, tem o Move A, que eu vou explicar depois também nesse vídeo. Eu vou explicar essas três aqui nesse vídeo, Move, Move A e o Move Q. Aí existem outras duas, que é o Move M e o Move P, que são mais específicas, eu vou mostrar em vídeos futuros aí. Conforme a gente for usando as coisas, eu vou criando vídeos explicando cada um dos conceitos, né? Mas hoje aqui vão ser essas três instruções aqui. Move, Move A e Move Q. Então aqui, ó, fiz uma figura, né, da instrução no nível binário ali. Já falei sobre essa instrução lá no passado, aqui nessa série, quando eu falei sobre a CPU internamente lá, né, quando a gente projetou uma CPUzinha simplinha. Eu falei sobre essa Move aqui, mostrando essa figura aqui dos bits, né? A gente não vai no dia a dia, assim, conforme a gente for programando, entrar aqui nos bits da instrução, a não ser que você for fazer um emulador aí de Mega Drive, por exemplo, né? Mas é bom ter o conhecimento aqui de como que é internamente uma instrução, né? A gente vai voltar para essa figura daqui a pouco, mas aqui, ó, tem aqui o Move A e o Move Q. A parte binária eu vou voltar daqui a pouco. Então primeiro vamos começar com o Move. Mas antes, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clicar no sininho, que é importante, porque apenas 10% das pessoas aqui do canal que são inscritos clicaram no sininho. Então muita pouca gente recebe os vídeos novos aí que eu lanço, né? Então é importante clicar no sininho. Tá, então vamos começar aqui, né, com a Move. A Move funciona assim, ó, a sintaxe dessa instrução. Como eu disse, essa instrução eu acho que é a mais usada em Assembly, porque quaisquer outras operações que a gente fizer com outras instruções, a gente vai ter que depois mover esses dados modificados de um lugar para o outro, né? Então o Move sempre aparece. Então a Move serve para isso, para copiar dados de um lugar para o outro. Então a sintaxe é Move, que nem eu coloquei aqui, eu fiz vários exemplos aqui, depois a gente vai um por um aqui, eu vou mostrar um por um desses exemplos aqui, né? Mas notem, né, que a gente tem aqui, ó, Move, aí tem ponto L, ponto W e ponto B. Então nessa figura aqui eu condenso essa informação, né? A gente tem que escrever Move, aí opcionalmente a gente coloca ponto L, ponto W ou ponto B. Isso aqui, o ponto B, é se a gente quiser mover, né, um byte. O W é uma word, que é 16 bits, e o L, uma long word, que é 32 bits. Que lembra, né, no vídeo que eu fiz sobre os registradores do Mega Drive, eu falei que no Mega Drive a CPU internamente é 32 bits, os registradores. Aí eu citei essa questão aí que a gente consegue manipular byte, word e long word. Até fiz essa figura aqui explicando todos os registradores, né? Tem 8 de dados e 8 de endereços. Isso aqui eu já falei lá no vídeo sobre registradores, né? Então não vou explicar de novo isso daqui. Então, como a gente pode manipular byte, word e long word, a CPU permite você colocar essa informação aqui, ponto B, ponto W ou ponto L. A gente vai ver depois na prática o que acontece com cada um dos casos. Tá, isso aqui é o nome da instrução, né? A instrução e o tamanho. Aí depois, o que vem depois? A gente tem que colocar duas coisas, a fonte e o destino. Então a gente coloca a fonte,
que é uma coisa ali, pode ser um registrador, um endereço de memória ou um imediato. Aí a gente coloca vírgula e depois outra coisa, que eu coloquei o EA aqui, que é o Effective Address, que é o endereço efetivo, né, de onde a gente vai pegar o dado para jogar para outro lugar. Em vídeos futuros, quando eu falar sobre modos de endereçamento, eu vou explicar bem melhor essa parte de Effective Address. Mas, por enquanto, isso aqui significa o lugar de onde a gente vai pegar o dado ali e o lugar de onde a gente vai jogar o dado. Então, tanto a fonte quanto o destino podem ser ou o nome de um registrador, ou um endereço de memória, ou um imediato. Já expliquei em vídeos passados mais ou menos o que cada uma dessas coisas significa. Hoje eu vou mostrar um pouquinho mais. E essa move, ela é a instrução que permite o maior número de modos de endereçamento na CPU. É que permite o maior número de modos. As outras instruções permitem menos do que a move. A move permite mais. Ela é a única que permite você mover dados de memória para memória. Vou mostrar na hora que a gente entrar no código. Nenhuma outra instrução permite. Então a move é assim, muito simples, né? A gente coloca move, opcionalmente .b, .w ou .l. É opcional esse tamanho aqui, só que sempre coloquem. Porque se você não colocar, o padrão é .w, é 16 bits o padrão. E às vezes pode não ser o que você quer naquele momento. Então você coloca lá, esquece de colocar, só que era para ser 32 ou byte, aí vai 16 bits e dá pau, né? Então sempre coloquem, nunca deixem sem essa informação de tamanho aqui. Então se a gente vir aqui, ó, no código, dá pra ver alguns exemplos, né? É assim, ó, move, aqui eu coloquei 100, né, pra mostrar o que acontece, move.l, aí tem uma coisa aqui, vírgula, outra coisa. E vem aqui, ó, uma coisa, vírgula, outra coisa. É sempre esse padrão. Essas coisas aí podem ser ou imediatos, que nem nesse caso aqui, ou um registrador, que nem nesse caso aqui, ou um endereço de memória, que nem nesse caso aqui. Essas coisas aí você vai pegando ao longo do tempo. Não se preocupe em entender tudo agora não, que isso aí quando você for programar que você vai realmente de fato entender e guardar essas informações aí. Mas sem a noção que a Move suporta esses tipos de dados aqui. Aí eu falo aqui, né, que a Move, porque tem a Move A, que eu falei, né, e tem essa Move. A Move funciona apenas com registradores de dados. Então lá nos registradores lá, a gente tem 8 de dados e 8 de endereços, né? A Move é para mover só coisas usando registradores de dados. De endereços, não. Endereço a gente vai usar o Move A, que é Move Address. Só que eu citei aqui, né? Se for usado um registrador de endereço, o assembler converte para a instrução Move A. Então se você errar ali, né? Em vez de usar o Move A, usar apenas o Move e o destino aqui for um registrador de endereços, o assembly já detecta isso e já usa o Move A internamente, né? Então, vou aqui no código, eu fiz esse exemplo, né? Embaixo, aqui uma parte aqui, eu fiz isso, para mostrar que o código gerado depois é o Move A. Então, Move é apenas para registradores de dados. Caso a gente usar um registrador aqui, né? Porque a gente pode usar, por exemplo, memória e memória. Aí não tem registrador no meio, né? Ou imediato memória. Nesse caso, a gente vai usar o Move também, né? Não o Move A. O Move A vai ser apenas para registradores de endereços. O Move é mais geral, né? Se é memória para memória, sem usar registradores, é o Move. Mas se for usar um registrador com o Move, é apenas um de dados. Então aí que entra o Move A. Vou falar agora, né? Move A é a mesma coisa que o Move, só que o destino aqui vai ser sempre um registrador de endereço. Aqui no caso aqui, ó, o destino aqui poderia ser registrador, memória ou imediato. Agora aqui não, no Move A é apenas um registrador de endereços. Então aqui, eu fiz um exemplo aqui embaixo, né? Por exemplo, Move A. O segundo parâmetro aqui, ó, é sempre A0, A1, A2 ou até o A7 lá, né? De A0 até A7. Então sempre vai ter um AX aqui no segundo parâmetro do Move A. Não vai ter aqui memória, nem um imediato aqui. Vai ser sempre um registrador de endereços. Aí na fonte, aí a fonte pode ser qualquer coisa, né? Registrador, aqui pode ser de dados, qualquer um deles. Vai pegar o conteúdo daquele registrador de jogar no registrador de dados, memória ou imediato. E a diferença também que eu tinha citado nesse vídeo aqui sobre registradores, eu tinha citado essa informação aqui que nos registradores de endereços, né, a gente só consegue manipular word e long word, não consegue manipular byte. Então tem essa diferença que eu coloquei aqui, né? Agora aqui, ó, é só w.w.l. Não tem o ponto B aqui. Eu tinha citado naquele vídeo, né, que quando a gente
faz uma operação .w, ocorre expansão de sinal, porque aqui em todas as CPUs aí, modernas, aí, geralmente os números negativos são implementados com complemento de 2. Se você não sabe o que é isso, eu já falei, já citei isso aqui em outros vídeos, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, que é esse aqui, ó, complemento de 2 em computação. Aqui eu explico o que é complemento de 2 e por que ele existe aí, né? Porque isso aqui tem a ver com números negativos. Como que a gente escreve um número negativo na CPU? A gente tem 32 bits. Como a gente sabe se aquele número é negativo ou não? Aí que entra o complemento de 2. Então aqui na CPU, como os endereços podem ser endereços relativos, tipo assim, pule 20 bytes para frente ou para trás. Aí esse para trás seria um número negativo, né? Então, os projetistas aqui da CPU fizeram com que os registradores de endereços guardassem números em forma de complemento de 2. Então, se você colocar .w apenas, aí vai ter expansão de sinal. Vou mostrar na sequência um exemplo. Já o de dados não tem isso, né? O de dados apenas é bits brutos ali, né? Não tem essa questão de números negativos, só os endereços. Mas calma que isso aqui eu vou explicar muito mais aí em vários outros vídeos. E por fim, a gente tem essa MoveKey aqui, que também é usada às vezes, que é o seguinte, é quando a gente quer mover apenas um valor pequeno ali, de 1 byte, para algum registrador de dados. Por que a gente não usa o move direto? A gente pode usar o move sem problemas. A gente pode usar .b, mover 1 byte para o destino aqui, onde o destino seria um registrador de dados. Só que se você fizer com o move, o que vai acontecer é que a instrução vai ter aqui os 16 bits, só que vai ter que ter uma expansion word de outros 16 bits para guardar o valor que você quer mover ali. Já expliquei sobre essa questão de expansion words no passado, né? Mas recapitulando aqui, relembrando, né? Todas as instruções do Mega Drive são 16 bits, todas. Só que tem instruções que precisam de expansion words. Por exemplo, né? Aqui, ó, essa instrução aqui de cima. Estou movendo esse imediato aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para o registrador D0. Da onde que vem esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Isso aqui é um imediato, que ela faz parte da instrução. Então isso aqui são 32 bits, né? Esse número aqui. E ele faz parte da instrução, não é algo que está na memória, nem algo que está em outro lugar. Está na própria instrução, é um imediato, que a gente chama, né? Então, quando o assembler lá monta essa instrução, tem os 16 bits da instrução em si, e tem outros 32, que aí seriam esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles ficam nessas expansion words. No caso, se a gente fizer um move.b, teria que ter uma expansion word de pelo menos 16 bits para guardar o valor que a gente vai mover. Aí que entra essa MoveKey. Se for um número pequenininho, aí o que acontece? Eu fiz uma figura aqui, ó, que é os bits da instrução, tem o opcode da instrução, isso aqui vai indicar para a CPU que é o MoveKey, aqui, né? 0, 1, 1, 1. Aí a gente tem o registrador de destino, vai ser do D0 até o D7, esse 0 que faz parte do opcode. Aí aqui a gente tem o dado em si. Só que o dado em si, são 8 bits aqui, eles ficam dentro desses 16 bits da instrução. Então não precisa de nenhuma expansion words. A instrução completa fica apenas 16 bits, então fica menor a instrução, ocupa menos memória e também fica mais rápida, porque aí a CPU não precisa ir lá na memória catar a expansion word, que demora mais ciclos de clock, né? Então fica mais rápido. Então é comum às vezes você ver essa instrução MoveKey, quando a gente vai mover um dado pequenininho ali. E a diferença dessa instrução para as outras, para move no caso, né? É que aqui a fonte tem que ser um imediato e o destino tem que ser um registrador de dados, DX aqui. E a principal diferença é que ocorre expansão de sinal com essa instrução. Então ela é bem diferente da move. Porque se a gente fizer aqui move, colocando um valor, sei lá, 200 no D0, como 200 é maior que 128, vai ocorrer expansão de sinal, então vai ficar tudo FFFF no final ali, né? Vou mostrar na sequência. Já o move normal, não, o move só move bits, né? Então ele não tem expansão de sinal com a move, só com a move A. Só que o MoveKey é que nem o move A. O que você colocar ali, esse byte ali, é com sinal, então é um número 128 até menos 127. Desculpa, 127 até menos 128, né? Como eu disse, calma, que quando a gente entrar nos exemplos, vai entrando na cabeça ao longo do tempo isso aqui. Aí por fim, tem a questão aqui das flags, né? Da status register. Eu falei lá que assembly, que você tem a diferença de programar para uma linguagem alto nível e para assembly, é que o assembly, as instruções modificam os bits da status register.
E isso aí afeta o funcionamento das próximas instruções, né? Vou mostrar na hora que a gente entrar nos exemplos o que acontece com as flags no move, né? Mas o move e o move Q, eles alteram essas flags aqui, ó. Essas 4 flags. Carry, o overflow, o 0 e o negativo. No caso do carry e do overflow, se você fazer um move, sempre vai mudar para 0 essas flags aqui. Se estava com 1, vai para 0, sempre. E o 0 aqui e o negativo, aí ele vai de acordo com o resultado, né? Se você mover um 0 pro destino, se o que você jogar no destino fica 0, aí essa flag vai para 1. Já o negativo, se você jogar o que você jogar no destino, se o bit ali mais significativo for 1, também vai para 1 isso daqui. Já vou mostrar na sequência como que funciona isso aqui. Tá, então vamos entrar agora nas instruções, vou rodar esses exemplos que eu fiz aqui, pra gente ver na prática o que acontece na memória ali. Vou abrir o Exodus aqui e vou rodar essa aplicação que eu fiz aqui. Tá vendo que eu abri o Exodus agora e já apareceu direto, já carregou o Workspace direto? Eu não tinha mostrado isso aqui antes. Para você já abrir direto um Workspace, tem que vir aqui nas configurações, aqui ó, Settings, Platform Settings. Aí aqui tem, no cantinho aqui tem ó, Load Workspace on Startup, que vai carregar um Workspace no início, né, do emulador. Então aqui você coloca aquele workspace que eu criei aqui pro canal aqui, que é o manual do código.xml, que tá na pasta aí do debugger, que você pode baixar lá no GitHub. Então selecionar isso aqui, a hora que abrir o debugger já vai carregar esse workspace, certo? Aí esse código aqui eu fiz usando uma aplicação de exemplo, que eu já mostrei num vídeo passado aí, mas depois a gente vai recriar do zero isso aqui, vou mostrar passo a passo como que a gente vai criar uma aplicação para Mega Drive para exemplo. Aí vai ter no GitHub. Tudo que a gente fizer, a gente vai colocar lá no repositório, que vai ser aplicações base para projetos de Mega Drive e de Super Nintendo, né? Mas por enquanto, para mostrar aqui, eu já criei uma temporária aqui para ir mostrando essas coisas, né? Já compilei, já criei uma runzinha, que tá aqui nessa pastinha aqui, chamei na pasta Projects, que a gente já vem criando, né? Eu criei essa pasta Mega Drive Move Instruction. Aí aqui dentro eu fiz o código aqui, que é essa move.asm, que é esse código aqui. Aí tem aqui o assembler, né? E tem o script que compila, né? Que gera a runzinha a partir do código. E a runzinha é criada aqui, essa move.bin, certo? Então eu vou rodar essa move.bin aqui no debugger. Vou só rodar o build aqui de novo, ó. Compilou, já carrega automaticamente aqui o Exodus, é só abrir agora aqui. Vim aqui, move.bin. Aí já vai rodar, né? Então o que a gente faz? Aperta Step aqui para ele parar de rodar a aplicação. O Step, ele para onde está, a gente consegue ir instrução por instrução. Só que vamos voltar pro início, né? Então a gente clica aqui em Reset, por exemplo, né? Ou Initialize aqui e dá um Step. Modifiquei um pouco aqui para tirar minha fotinho da frente. Mas tá vendo aqui, ó? Tem 2 NOPs aqui. Espero que dá pra ver aí, porque tá muito pequena a fonte aqui, né? Se você vê de um celular, é capaz de você não conseguir enxergar direito. Mas aqui eu tenho o NOP, que é esses 2 NOPs que eu coloquei aqui em cima, tá vendo? Aí depois tem o Move, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pro D0, que é essa instrução aqui, né? Só que tá vendo que tá diferente? O que aconteceu aqui? Eu coloquei aqui aquele caso onde eu esqueci de colocar o tamanho, .B, .W, .L. Então, como eu não coloquei a informação de tamanho, o padrão é .W. Então ele vai pegar apenas 16 bits e jogar no D0. Ele vai pegar isso daqui, ó, vai pegar apenas os 16 bits menos significativos, ou seja, os 5, 6, 7, 8, e vai jogar pro D0. Então aqui no Assembly, no Debugger, a gente consegue ver aqui, ó, 5, 6, 7, 8, vírgula D0, tá vendo? Aí aqui, ó, nessa seção aqui do Debugger, é onde tem os registradores. No início dos tempos, tá vendo que todos aqui estão com FF, tudo F, menos o A7 aqui, que é a Stack Pointer, né, que eu já vou falar em outros vídeos, mas o resto tá tudo FF. Então tem aqui, ó, os de endereços, né, do A0 até o A7, os de dados do D0 até o D7, aí aqui embaixo a gente consegue ver as flags, né, da Status Register. Tem a X, a N, a Z, a V e a C. Aí tem o Program Counter, a gente consegue ver a posição ali no código que a nossa instrução está no momento, a instrução que a gente está executando, né? E outras flags aqui que é a parte do supervisor, né? Que são umas flags que a gente não vai usar por enquanto. Aí tá vendo aqui, ó, aqui na memória, aqui, ó, aqui em cima tem a memória. A gente vai, nesses exemplos, vai mover coisas para RAM, para testar, né? Da RAM para os registradores, né? Então, tá vendo aqui, ó, que já tem um lixo aqui, porque como eu já tinha rodado, a hora que eu abri a ROM, já saiu rodando, né? Então já saiu preenchendo. E a hora que a gente deu o reset, ele não limpa de novo a RAM, deixa o que tá lá já.
A gente tem que, como se fosse, tirar a energia, tirar da tomada e ligar de novo. Como a gente faz isso? A gente vem aqui, dá o step aqui, né? Vem aqui em Set, não vem em System, coloca aqui, ó, Hard Reset. Se fizesse Hard Reset aqui, agora a gente dá um step aqui, ó, aí ele zerou. E ficou aqui na primeira instrução, depois do NOP aqui, tá vendo? Então agora está pronto para rodar, né? Então o que vai acontecer com essa instrução aqui, ó? Move.w 5678,D0. Ou seja, ele vai jogar, como é ponto .w, apenas os 16 bits menos significativos do D0 é que vão ser alterados. Como é ponto .w, apenas os 16 bits que a gente está manipulando, né? Então, vamos rodar aqui, ó, dar o step, ó. Tá vendo, ó? Ficou FFFF, é o que já tava, né? Porque a gente modificou apenas ponto .w, ou seja, apenas os primeiros 16 bits. Aí a gente jogou 5, 6, 7, 8. Então a gente consegue ver aqui que a instrução fez isso, né? Jogou no D0, no 5, 6, 7, 8, certo? Próxima instrução, a gente vai jogar agora o move.l. Agora sim a gente vai jogar todo o valor, né? Completo aqui, de 1 a 8. Antes, como eu não tinha colocado ponto L, o padrão foi ponto W, mas agora tá colocando ponto L. Ou seja, agora ele tem que jogar os 32 bits no D0. Vamos rodar. Dá um step. Agora foi, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A próxima. De novo, ponto W, ABCD no D0. Ou seja, o 5, 6, 7, 8 aqui vai ser trocado por ABCD. Vamos ver. Foi, tá vendo? Ó, ABCD. Porque foi ponto W. O que já tava lá nos 16 bits mais significativos não são alterados, porque a gente está fazendo apenas ponto W, ou seja, não tem expansão de sinal. Porque o A aqui teria que ter expansão de sinal, né? Se fosse no Move A, por exemplo, né? Se fosse um registrador de endereços, que a gente vai ver na sequência. Mas aqui não, aqui o Move ele apenas muda ali os bits que você pedir. Ponto B, ponto W, ponto L. Por fim, eu fiz aqui o Move.B, né? Para mostrar que mover um imediato ponto B pro D0. Ou seja, então no lugar do CD aqui vai ter que ficar DD. A gente rodar aqui, ó, ficou, né, DD. O AB que estava lá, continua lá. A gente modificou apenas 1 byte ali. Então foi essa primeira sessãozinha aqui que eu mostrei como que funcionam os imediatos, né, jogando imediatos para um registrador. Agora aqui, ó, vamos mudar agora aqui, colocar registrador para registrador. Então eu fiz alguns exemplos. O valor do D0 pro D1, sem o tamanho, depois ponto L, ponto W, ponto B, essas combinações aqui. Vamos ver uma por uma. Move.w, D0.D1. Como eu não coloquei aqui o tamanho, foi para .w o padrão. Ele vai pegar 16 bits do D0 e vai jogar para o D1. Ou seja, o ABDD vai ter que ir para o D1. Vamos rodar. Tá vendo? Foi, ó. ABDD, nos 16 bits. Depois, .L, D0 para o D2. Então vai pegar todo o conteúdo do D0 e vai jogar para o D2. Vamos ver. Ele fez uma cópia do D0 para o D2. Agora foi os 32 bits, né? Porque foi ponto L. Agora, move.w, D2, D3. Vamos rodar. Apenas os 16 bits menos significativos foram para o D3, né? Então isso que você tem que lembrar. Quando é ponto W ou ponto B, são os bits menos significativos. Não tem como a gente mover os mais significativos. A gente conseguiria fazer isso, mas com outras instruções, com Shift, que a gente vai ver no futuro aí. Próximo agora, D3 para o D4, ponto B. Então a gente vai pegar só o DD aqui do D3 e jogar para o D4. Vem aqui, tá vendo? Ó? Pronto, agora próximo passo, vamos pegar dos registradores para o endereço de memória. Aqui que é esse FF0000. Você lembra lá do vídeo que eu fiz sobre mapa de memória? Que é esse aqui, né? No Mega Drive, eu mostrei lá, né, que a RAM fica nos últimos 64K de memória. Fica do FF0000 até o FFFFF. Então a RAM fica nesse range aqui. Então se você pegar um código aí de Mega Drive, você vai ver direto esse range aqui, FF alguma coisa, porque é a RAM, né? Então é comum toda hora de ficar jogando coisas para RAM e lendo coisas da RAM. Então o que essa instrução vai fazer? Vai jogar o conteúdo do D0 lá na RAM no endereço FF0000 e ponto L, né? Vai ser os 32 bits. Então vamos ver, ó. Agora aqui, ó, nessa seção aqui é a RAM, tá vendo? Tem a RAM e tem a VRAM aqui. Vamos colocar na RAM. Então tá vendo aqui que tem de 0000 até o FFFF aqui? Tá vendo, ó? Esse editor X aqui, ele tá mostrando apenas o conteúdo da RAM. Então o 0000 equivale ao FF0000 no mapa de memória, né? Então se a gente rodar essa instrução aqui, ó, move.l D0 FF0000, a gente vai ter que pegar o conteúdo do D0 e vai jogar aqui nesse endereço aqui, ó. Vamos ver, vamos rodar. Tá vendo, ó? Ficou
No 0000 ficou 1, 2, 3, 4, ABDD, que é o que tá no D0 no momento. E como o Mega Drive ele é Big Endian, lá na memória fica na ordem assim que a gente lê, né? Fica 1, 2, 3, 4, ABDD. Se fosse no Super Nintendo, ou uma CPU Little Endian, ficaria invertida, né? Ficaria DD, AB, 3, 4, 1, 2. A gente vai ver isso lá no Super Nintendo, que o Super Nintendo é Little Endian. O Mega Drive é Big Endian. Então no Mega aqui é mais fácil para quem tá começando, porque o que você coloca na RAM ou na memória ali é na ordem que você lê, né? Então fica mais fácil de bater o olho e encontrar aquele dado. Próxima. Agora é o ponto W, D1 pro FF0008. Vai ser aqui, né, ó. A gente vai pegar o D1, né, que é o ABDD, e vai jogar aqui no 0008. Vou rodar, tá vendo? Ficou ABDD aqui. Simples, né? Próximo agora é um ponto B, ponto byte. O D2 no FF10. Vai ser aqui, né? Só que agora é apenas um byte. Então vai ficar apenas o DD aqui, ó. Que é o que tá no D2 no momento, né? Então simples, né? Não tem muito segredo. Para que vocês forem criando código aí, rapidinho você vai pegando a manha dessa instrução aqui. Segue esse padrão. Próximo aqui, ó. Vou jogar um imediato agora pro FF0018. E depois a gente vai ler esse dado que a gente jogou lá. AA, BB, CC, DD. Vai ler para o D5. Nessa instrução aqui, né? Então a gente primeiro vai jogar aqui, ó. Vamos dar um step. A gente jogou aqui, ó. Pro 0018 aqui, na RAM. O AA, BB, CC, DD, certo? Agora a gente vai ler do FF0018 para o D5, ou seja, o D5 aqui que no momento tá tudo F, vai ter que ficar com o quê? É o quê? É ponto W aqui, né? Então o que vai ficar aqui no D5? Vamos rodar. Ficou AABB apenas. Então aqui tem que tomar um cuidado aqui, ó. A gente jogou 32 bits, jogou AA, BB, CC, DD. Só que depois a gente leu apenas 16 bits. Então, nesse AABBCCDD, os 16 bits menos significativos seriam o CCDD, certo? Só que agora a gente fez uma leitura da RAM desse endereço apenas 16 bits. Então ele vai ler 16 bits desse endereço aqui, que vai estar o AABB. Então não vai ler o CCDD, vai ler o AABB. Vai ler onde está apontando ali o endereço, né? Na instrução. Próximo. Agora a gente vai pegar aqui, ó, de memória para memória. A gente vai pegar o que está no 0018, vai jogar para o 0020, para o 28 e para o 30. Só que ponto L, ponto W e ponto B. O move é a única instrução que permite esse tipo de coisa. Mover de um lugar da memória para outro lugar da memória. Tem CPUs que não permitem isso. Se você quiser jogar de um lugar da memória para outro, você tem que primeiro ler para um registrador, depois outra instrução do registrador para aquele outro lugar na memória. Só que a CPU que permite memória para memória. E outras instruções na CPU aqui do Mega Drive não permite isso. Por exemplo, vai somar alguma coisa. Você não consegue somar memória com memória. Você consegue somar memória com o registrador. Aí depois o resultado você joga para aquele outro lugar na memória. Mas o move ele permite memória para memória. Então aqui ó, ele vai copiar o que está no 18 aqui, que é esse AABBCCDD, vai jogar aqui no 20. De rodar, ó. Tá vendo? Ficou no 20 aqui, ó. AABBCCDD. Próximo é o que está no 18, só que ponto W para o 28. Vai ser aqui. De rodar, ó, vai ficar o AABB aqui. E por fim, no 30, apenas ponto B. Então vai jogar aqui no 30 apenas o AA, né? Tá vendo? Agora vamos entrar na parte do Move A. Move A é a mesma coisa que o Move, só que como eu disse, o segundo parâmetro aqui da instrução sempre tem que ser um registrador de endereços, né? Então tem que ser sempre entre A0 e A7. E o primeiro parâmetro aqui pode ser ou um imediato, que nem nesse caso aqui, ou um outro registrador de dados, por exemplo, né? Ou de endereço. Nesse caso, a gente colocou um imediato aqui, tá vendo? FF0040. Por acaso, é o endereço lá da RAM, né? FF0040. Mas a gente moveu como um imediato pro A0. Vamos rodar essa instrução aqui, ó. É o que tá aqui agora, né? Tá vendo o A0 aqui em cima, ó? Tá tudo F, né? A gente rodar, ó. Vai ficar com 00, FF0040, certo? Aí depois, ó, a gente vai pegar aqui, vai jogar o 1234.w, aqui que vai entrar aquela questão do expansão de sinal, né? Tá vendo que o A1 tá tudo F? A gente vai jogar apenas o 1234.w no A1. Se fosse no D0, esse FF mais significativo não seria alterado, né? Mas olha aqui o que acontece. Aqui foi alterado para 0000, tá vendo? Ficou 00001234. Então foi ponto W, mas ele não mexeu apenas nos 16 bits menos significativos. Ele também alterou os 16 mais significativos, porque teve expansão de sinal. Como nesse 1234 o bit mais significativo ali é 0, porque
fiz uma figura aqui, ó. Números negativos, né? Quando a gente coloca alguma coisa em algum lugar, se for ponto B, se o bit mais significativo, no caso o bit 7, for 1, então é negativo. Se for 16 bits, o bit 15 aqui for 1, também é negativo. Se for ponto L, o bit 31, se for 1, também é negativo, certo? Então naquele 1, 2, 3, 4, ficaria 0, 0, 0, 1 aqui, né? Então o bit 15 seria 0, né? Então a expansão de sinal expandiu o 0 para frente. Mas na sequência aqui eu vou mover agora, em vez do 1, 2, 3, 4, agora eu vou mover o 8ABC. Como o 8 aqui, ó, o 8 aqui equivale ao bit 15 ficar com 1, então vai expandir o 1 para o restante do registrador. Vamos ver. O A2 aqui tá tudo F, né? Então se a gente rodar, vai continuar FF, 8ABC. Mesma coisa aqui pro A3, né? Que eu vou jogar o 8000. Teve a expansão de sinal do F, né? Como já estava F, continua F, mas se fosse outra coisa ali, ficaria tudo F também. Agora, aqui, ó, na próxima instrução, o D0 para o A4, ponto W. O D0 no momento tá com o quê? Tá com ABDD, né? A gente vai jogar o ABDD para o A4. Se fizer isso, ó, ABDD, houve expansão de sinal também. Agora o que a gente vai fazer? Ó, vai usar o registrador de endereços para jogar coisas para RAM, porque a gente vai ver em vídeos futuros aí, que para isso que serve um registrador de endereços. A gente vai jogar ali endereços da RAM ou da ROM ali e vai usar esse registrador para acessar esses dados aí, né? Então aqui o que eu fiz aqui, ó, joguei no D0 um número aqui, no caso deadbeef, né, que é um número X aqui pro D0. Aí depois a gente vai mover o D0, só que entre parênteses A0. O que isso aqui vai fazer? Ele não vai mover para o A0, ele vai pegar o endereço que está no A0 e vai mover o D0 para esse endereço. Então vamos ver aqui, ó. O que está no A0 no momento? Está o FF0040, certo? Vamos rodar essa instrução aqui, ó. O D0 vai ficar com esse deadbeef aí. Agora a gente vai pegar esse D0 aqui e vai jogar para o endereço que está no A0. Ou seja, a gente vai jogar para o FF0040. Vai jogar para cá, ó, na RAM. A gente rodar, ó. Aqui no endereço 40 da RAM agora ficou com deadbeef, tá vendo? Só que agora a gente teve que colocar parênteses para que a CPU saiba que é para pegar o endereço que está no A0 e jogar o dado nesse endereço. Então isso aqui que são modos de endereçamento que a gente vai ver em vídeos futuros aí, né? São muitas combinações possíveis. Agora o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei um outro modo de endereçamento que é com incremento, pós-incremento, né? Joguei o 22.b, né, pro D6, então vamos fazer isso. O 22 pro D6, o D6 aqui tá zerado no momento, né? Agora ficou o 22. Aí a gente vai pegar agora, jogar esse 22, como tá entre parênteses, para o endereço que o A0 tá apontando, né? Que vai ser o FF0040. Só que tem um maisinho no final, tá vendo? Olha o que acontece. Tá vendo aqui? O A0 tá com FF0040. Vamos rodar, ó. E aqui, ó, um lugar que tá deadbeef, vamos ver o que vai acontecer. No lugar do DE lá ficou o 22, certo? Porque a gente moveu o D6 para o endereço que o A0 tá apontando. Como é ponto B, apenas um byte foi, né? E como tem esse maisinho aqui na instrução, a CPU vai lá no A0 e incrementa o A0. Então tava FF0040, agora ficou FF0041. Se a gente rodar de novo a mesma instrução, o que vai acontecer? Ele vai gravar no próximo byte e vai incrementar o A0 para 4.2 agora. De novo, 4.3. De novo, 4.4. Então com isso a gente consegue ficar copiando coisas sequencialmente na memória apenas com uma instrução. A gente cria um loop, a gente vai ver no futuro como criar loops, né? A gente fica rodando essa instrução aqui, ó. Se a gente quiser, por exemplo, gravar 100 vezes esse 22 aí em uma região, a gente faz um loop de 100 vezes e fica rodando essa instrução aqui. Como tem um maisinho, a própria CPU já vai incrementando ali o valor do A0 para sempre ir para pro próximo byte ali. Então muito útil, né? Isso aqui é um modo de endereçamento. A gente vai ver em vídeos futuros aí. Agora eu vou falar sobre o MoveQ. Como já falei, né, a mesma coisa que o Move, é uma mistura do Move com o MoveAR, né, porque já mover apenas valores pequenos entre 127 e menos 128 e apenas para registradores de dados, né, que nem tá essas três linhas. Então vai mover o 45 pro D0, 85 pro D0 e o C2 pro D2. Vamos ver o que acontece, ó. O D0 aqui no momento tá esse deadbeef. Vamos rodar isso daqui. Opa, tá vendo que zerou tudo? Por que zerou tudo? Se eu joguei apenas o 45 ali, não era para ser um byte apenas? Sim, mas como eu disse, o MoveQ ele tem expansão de sinal. Então, que a gente jogar ali, ele vai pegar o bit mais significativo desse byte, que no caso aqui é o bit 7, né? Se for 1, vai expandir 1. Se for 0, vai expandir o 0. Como aqui o 45, o bit 7 é 0, expandiu o 0.
Então ficou tudo 0 aqui no D0. Agora a próxima linha, ó, vai jogar o... Tá vendo que ficou aqui menos 7B? Por quê? Porque a gente vai jogar agora o 85. Só que o MoveQ, ele trata o valor aqui como número com sinal, entre mais 127 e menos 128. Então o Assembler aqui já converteu para o número complemento de 2, né? E o Debugger aqui já mostra, como ele sabe que é um MoveQ, vai mostrar o número negativo, né? Porque o 85 entraria como negativo. Então ele colocou como menos 7B. A gente rodar agora, em vez de 45, vai ficar agora o FF 85. Ou seja, colocou 85, mas teve a expansão de sinal para ficar negativo. Se você não entende isso aqui, de novo, assista aquele vídeo complemento de 2. Aí você vai entender essa questão aí. Por que tem que ficar tudo F ali? Qual o sentido disso, né? A expansão de sinal é para manter o número negativo quando você aumenta o número de bits dele. Ele era 1 byte, agora ele ficou 32, tem que ocorrer a expansão de sinal para ele continuar o mesmo número negativo. E funciona porque é complemento de 2, né? Complemento de 2 resolve esses problemas aí, né? Mas assistam o vídeo lá. Aí por fim aqui tem o C2 pro D2, né? Que também é um número negativo. A gente rodar o C2, o D2 agora vai ficar com C2, mas com expansão de sinal no restante, né? Tá, agora eu vou falar sobre as flags, né? Até agora não citei, mas eu fiz esse bloquinho final aqui para mostrar o que acontece com as flags. Tá vendo aqui, ó, essas flags aqui, ó? X, N, Z, V e o C. No caso lá, a move, conforme eu expliquei aqui, ela só altera o NZ, VC. No caso, o VC fica sempre com 00 e o N e o Z, que de fato são alteradas ali para 0 ou 1, né? Então o que eu fiz aqui, ó? Agora eu vou mover um 0 pro D0. Vou jogar no D0 o número 0, ponto L. Tá vendo que o Z aqui não tá setado, né? Tá com 0. Se tivesse com 1, que nem o N e o X aqui, ó, estão setados, né? Essas checkboxes aqui, né? Então isso aqui equivale a estar com 1, mas o Z tá com 0. Vamos rodar essa instrução aqui, ó. Move 0 pro D0. Vamos ver o D0 aqui, ó. O D0 ficou com 0. Então, nesse momento, o Z ficou com 1. O Z foi setado. E o N ficou com 0, porque isso aqui o 0 não é negativo, né? Então o N ficou com 0 e o 0 ficou com 1. O X, que estava com 1, continua com o que estava, porque, conforme eu mostrei aqui, o X não é afetado por essa instrução. Próximo, a gente vai jogar ponto W 8000 para o D0. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Então ficou com 8000.W, né? A gente mexeu só nos 16 bits menos significativos. Tá vendo que o Z ficou com 0, porque isso aqui não é 0, né? 8000 é diferente de 0. Então o Z ficou com 0. Só que o N ficou com 1. Por quê? Porque o bit, que como foi ponto W, então quer dizer que o bit 15 aqui ficou com 1. 8000, o bit 15 é 1, né? Como é 1 nesse bit, isso aí indica que esse número é negativo, né? No caso aqui, o move em si não trata essa questão de negativo, mas essa flag aqui, ela conta, ela usa esse bit para falar se é negativo ou não, né? Às vezes é como faz um move no lugar da memória, joga dos 16 bits ali que a gente fez aqui. Pode ser que a gente queira saber se esse número que a gente leu é negativo ou não. Então a gente verifica a flag N aqui, a gente fez o move, aí se for negativo, a flag N vai estar com 1, né? Aí na próxima instrução pode ter um branch se for negativo, né? A gente vai ver no futuro isso aí. A gente consegue fazer um pulo se a última instrução deu negativo ou não. Então é usado para isso. Próximo, 0 pro D1, ponto L. Então vai jogar 0 pro D1, o D1 ficou com 0, o 0 ficou com 1 e o N ficou com 0, né? A pro D1, no caso aqui esse 10, aqui tá vendo? Eu coloquei aqui na sintaxe sem ser hexa. Eu vou falar vou fazer um vídeo específico sobre imediatos depois, mas imediato é tudo que começa com um joguinho da velha. Aí depois do joguinho da velha, se começar com cifrão, o cifrão indica um número hexadecimal. Então todos que tem o cifrão, quer dizer que tá em formato hexa. Esse daqui, ó, eu não coloquei com cifrão, então é decimal. Então esse 10 aqui é decimal, então na hora que fez o assembler aqui, ó, ficou com A, porque 10 em hexa é A, né? Aqui no debugger sempre mostra em hexa, então aquele 10 virou o A. Vai jogar o A pro D1, aí o N e o Z ficaram com zeros, né? Porque não é negativo e também não é zero. Agora, eu vou jogar aqui, ó, o menos 10 pro D1, ponto L, aí o menos 10 em hexa é FF 6, né? Deixa eu rodar, ó, vai ficar com esse valor aqui no D1, aí o N vai ficar com 1, né? Porque esse aqui é o número negativo. Como foi ponto L, o bit aqui mais significativo aqui é 1, né? O bit 31. A próxima instrução, a gente vai jogar o 0 no D2, mesma coisa que os anteriores. Só que foi ponto B, tá vendo? Ó? Aí o B, não importa se é ponto B, ponto W ou ponto L. Se for ponto B, vai contar só o byte. Como o byte foi 0, também mesma coisa. O Z fica com 1.
mesmo o restante aqui do D2 sendo diferente de 0, o que vale é a instrução em si, né? Se ela foi apenas ponto B, só considera o byte em si ali. O byte é 0, então o Z fica com 0. E o N fica com... Desculpa, o Z fica com 1, né? E o N fica com 0. Próximo, A1 para D2, ponto B. Então o que vai acontecer? Isso aqui já tem que saber já, hein? Antes de eu mostrar, já vou mover ponto B, A1 pro D2. A flag Z vai ficar com 0 ou 1? Vai ficar com 0, né? Porque vai jogar um valor que não é 0 lá no D2, né? E a flag N é ponto B. Você vai estar jogando A1. A flag N vai ficar com 1, né? Porque isso aqui, apenas ponto B, apenas o byte ali, seria maior que 128 isso aqui, né? Então seria número negativo. Então o bit 7 seria 1, né? Então o N aqui vai ser 1. Quer ver? O N fica com 1 e o 0 fica com 0. Próximo, a gente vai jogar 1000 para o FF0050. Apenas um move normal, né? Aqui para o 50 aqui. A gente rodar, ó. Tá vendo aqui? Ó, ficou com 1000 aqui. Aí nem o N nem o Z são setados, né? Porque não é 0 e também não é negativo. Mas se a gente jogar o 8000 no mesmo endereço, aí o N fica com 1, né? Rodar, tá vendo? Agora o N ficou com 1, porque isso aqui seria um número negativo, né? O bit 15 ali é 1, né? E por fim, um ponto B de 80 nesse endereço, 58. Mesma coisa do caso anterior, só que agora é ponto B. Como é 80, o N vai ficar com 1. Tá vendo aqui no 50 que ficou 80 aqui, e o N ficou com 1 e o 0 ficou com 0. Aí depois eu fiz um branch aqui que eu fico pulando pro mesmo endereço, eu fico parado ali no loop infinito, né? Pra o código ficar parado ali, né? Agora vai ficar sempre aqui. Então é só isso. Isso aqui foi apenas alguns exemplos do Move, porque existem muitas outras combinações, outros modos de endereçamento, várias combinações de memória com registradores, né? Mas vou explicar isso aí em vídeos futuros, né? Isso aqui é mais pra mostrar como que o Move funciona, né? Pra você ir pegando a manha do Move. Acho que com esses exemplos aí deu pra entender pra que serve, né? Tipo, na prática, por exemplo, ó, na memória, fiz um editor X aqui, ó. Esse lugar que tá em verdinho, 4 bytes. Isso aqui pode ser uma variável. A gente vai ver no futuro que a gente vai poder colocar. A gente vai criar variáveis, né? Como a gente cria variáveis em assembly? É diferente aqui, por exemplo, de Python. Ó, eu tô com Python aberto. No Python a gente vem aqui, ó, coloca, sei lá, var1 igual a 10, né? Certo? Ou var2 igual, sei lá, 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para que a gente faz isso aqui no Python, internamente o interpretador aí, né, do Python vai colocar esse valor em algum lugar da memória. Essas variáveis aqui vão ficar em algum lugar da memória. Só que em Assembly a gente não tem essa questão de criar variáveis que a gente tem em linguagens de alto nível. Aqui em Assembly a gente tem que manipular a memória direto, né? Então a gente pode definir, ó, o endereço aqui FF0040. A gente está fazendo um jogo, a gente pode definir lá no jogo, no código, que esse endereço FF0040, 32 bits ali, do 40 ao 43, vai ser uma variável de 32 bits que vai conter, por exemplo, a pontuação do jogo. Ou, por exemplo, aqui, ó, endereço 00FFD0, 1 byte apenas, ou 16 bits. Isso aqui vai conter vai ser a variável que vai conter o número de vidas do personagem. Aí o Move vai entrar nessa questão aí, né? Eu quero saber quantas vidas tem o personagem. Eu vou incrementar o número de vidas. Vou ter que ir lá no endereço, no caso aqui 00D0, vai ler pro registrador, incrementar e jogar de novo para esse endereço. Várias formas, né? Tô dando um exemplo bobo aqui. A gente vai ver que no futuro a Move vai ser usada muito para isso, né? Como um código ali, a gente está manipulando variáveis a todo momento, o Move está sendo usado a todo momento, certo? Então, para não ficar muito longo aí, era só isso nesse vídeo. Conforme eu falei, essas coisas se entrelaçam, né? Vários conceitos aí. Eu vou explicando melhor em outros vídeos. E é isso. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreva no canal e vejo você no próximo vídeo. Abraço!